Medo é universal, todos nós sentimos. Você sente medo de ser só? Você sente medo de ser traído? Você sente medo de ser injustiçado? Você tem medo da doença? Você tem medo de morrer? Você tem medo de envelhecer? Você tem medo de não ter segurança? E naquele tempo não era diferente. A dor humana que dói hoje, dói há 2000 anos, há 3000 anos, há 4000 anos, desde quando nós existimos, desde quando a condição humana está presente neste universo, lá está presente a dor, lá está presente o medo. E a presença de Deus na história, desde os primórdios, foi justamente oferecer ao homem, à mulher, foi oferecer à humanidade um braço, alguma coisa que pudesse sustentar no momento do medo, alguma coisa que pudesse nos dar um alento no momento do nosso desespero, da nossa solidão. Isso não é teórico, você experimenta na sua carne, você sente na sua alma, quando a dor punge dentro de você, e você precisa gritar por alguém, porque você não dá conta da vida sozinho. A vida não é suportável, e você precisa olhar para os lados, e você precisa descobrir alguém. E Jesus, quando passava pelo meio do povo, despertava justamente isso. As pessoas que ouviam Jesus sentiam na sua vida o poder de uma palavra que aliviava o peso que sentiam. Por isso ele dizia de maneira bonita: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, com o peso dos seus fardos, que eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, todos vós que carregais pesados fardos sobre os ombros, e eu vos aliviarei. Como, minha gente? Jesus tinha um poder fantástico de fazer a pessoa se encorajar para a vida. Olhe para o medo dos grandes apóstolos, dos grandes homens, das grandes mulheres da história cristã. Em algum momento essas mulheres e esses homens foram olhados por Jesus. O medo começa a diminuir no momento em que nós somos olhados nos olhos. Se você está perdido no meio da multidão, o que mais lhe assusta é você não ter um olhar onde você fixar o seu. A psicologia nos ensina que quando nós somos olhados de um jeito certo, cresce dentro de nós a crença em nós mesmos. É por isso que se você solta uma criança no meio de uma multidão que ela não conhece, ela vai ficar desesperada, ela não tem onde colocar o olhar. O olhar é o lugar da nossa segurança. No momento do nosso medo, se a gente não tem alguém que nos ama do nosso lado, se a gente não tem um olhar para se fixar nos nossos, tudo é mais pesado, tudo é mais difícil. Você deve se recordar dos momentos em que a vida foi pesada para você, e naquele momento, na notícia daquela morte, na notícia daquela tragédia, na notícia daquela traição, daquele fracasso, o que você mais queria era alguém que você pudesse colocar os seus olhos. Os poetas sabem disso, os românticos sabem disso, os amantes sobrevivem muito mais de olhares do que de palavras. Eu posso muito bem dizer a você, eu te amo, mas se o meu olhar não confirma a expressão que eu estou dizendo, você não vai acreditar no que eu estou dizendo, não. E era isso que fascinava em Jesus. Não era apenas a força de um discurso teórico, não era apenas a força de um argumento, de um homem que tinha uma boa fala, não era. Mas era a capacidade que aquele homem tinha de diminuir o medo que prevalecia naquele tempo, quando pela força de um olhar, ele entrava dentro da pessoa e vivia o mesmo tempo que ela. E o que Deus me iluminou ontem, no momento em que eu falava, é que o banquete, o jantar,
O lugar onde nós nos sentamos para comer é o lugar onde nós tentamos viver o mesmo tempo, onde todos nós ficamos no mesmo tempo, porque um é mais apressado, o outro é mais lento, o outro é mais ou menos, mas chega um momento da vida em que a gente precisa viver o tempo do outro. A comunhão se estabelece no momento em que vivemos o tempo juntos. Isso é tão lindo. A gente diminui o medo quando nós entramos no tempo do outro. Se de repente você está devagar e você está com medo, alguém segura na sua mão e diz: não se preocupe, eu vou ficar do seu lado. Aí você fala: mas você não tem que ir? Ela diz: eu tenho que ir, mas eu decidi que vou ficar com você. Diminui o medo. Entrou no seu tempo, viu você como você é, aceitou a sua lentidão, fez pacto com a sua pessoa naquele momento em que não dispensou você, mesmo que ela tivesse tanta coisa para fazer. Me escuta um minuto? É possível? E você tão apressado, tão cheio de coisas, para e escuta o que ela tem a dizer.